Olá, queridos, que a paz que excede todo o entendimento te invada nesse momento. Aonde você estiver, que ela te encontre e leve essa dor para bem longe do seu coração. Confie a Deus todas as tuas ansiedades e Ele te dará desta paz. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. Hoje eu quero conversar com você sobre uma dúvida que algumas pessoas que a gente acompanha têm trazido até mim sobre a necessidade real de lutar pelo seu casamento, uma vez que elas foram traídas, que elas foram abandonadas. E o que eu tenho trazido para elas de entendimento é aquilo que o Senhor fez na minha vida. Quando eu decidi, de fato, acabar com o meu relacionamento, com o meu casamento após o caso de adultério que o meu marido teve, eu fui muito ministrada por Deus sobre a dureza do coração dos homens. Lá em Mateus 19:8, Jesus disse aos fariseus que insistiam no divórcio, na carta de divórcio, e Jesus disse a eles que, vamos ler aqui o que o texto fala. Mateus 19:8 disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Amados, esse texto ele nos faz refletir sobre o projeto original de Deus para as nossas vidas. Qual o projeto original de Deus para a gente, para o casal, né? Quando Deus criou Adão e Eva e ali foi formado o primeiro casal, aquele era o projeto original de Deus, né? Deus em momento nenhum fez o homem e a mulher com a expectativa de que eles se separassem, tanto que ele declara, ele revela na sua palavra que o marido e a esposa, eles se tornam uma só carne, né? Então, esse é o projeto original de Deus para as nossas vidas. Mas por causa da dureza do nosso coração, vou me corrigir, por causa da dureza do coração daquela geração, Deus permitiu Moisés legislar acerca da lei do divórcio. Só que Jesus, nos versículos de 4 a 6, ele continua insistindo qual o projeto original de Deus. No versículo 4 que ele diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós precisamos entender que quando um homem e uma mulher eles se desposam em casamento, existe uma realidade espiritual, que insistimos em ignorar conforme a nossa conveniência. Se eu tenho conhecimento desse texto, principalmente o versículo 6, que diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, e eu busco entendê-lo e aceitá-lo como uma realidade espiritual que salta para este mundo físico, eu preciso me submeter a esse texto. E não somente pegar os meus sentimentos feridos, o meu orgulho, a tristeza que o adultério traz, óbvio, falo isso com propriedade, porque vocês já conhecem meu testemunho, eu passei por esse processo, e eu pego simplesmente tudo isso e conforme o meu orgulho, as minhas feridas, naquele momento eu decido, não, mas existe uma cláusula de exceção aqui, e aí eu vou chegar e vou usar essa cláusula de exceção, porque Deus não vai me imputar culpa sobre isso, Deus é justo. Meus irmãos, eu convido vocês a uma reflexão sobre isso. Quantos amigos próximos, parentes, conhecidos que já viveram essa mesma experiência de no momento de dor, naquele lugar de dor, aquela pessoa ferida tomou a decisão de abandonar o casamento e anos depois de muita coisa vivida, ela olhou para trás e percebeu que ela poderia ter agido diferente. Eu acredito que vocês tenham tido essa experiência, porque eu já tive diversas experiências com pessoas próximas que hoje relatam esse arrependimento. Elas relatam arrepender-se por não terem lutado um pouco mais
Já tiveram pessoas próximas a mim que disseram assim: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, no passado, eu não teria abandonado o meu casamento. Então, com base nisso, a gente precisa refletir. As experiências de outros precisam nos gerar reflexão. Você precisa ter as suas próprias experiências, sim, mas se eu tenho pessoas próximas a mim que têm experiências que podem me ensinar algo, por que não ser inteligente e usar isso a meu favor para que eu tome decisões assertivas? E mais que tudo isso, acima de tudo isso, amados, nós temos a palavra do nosso Deus. Aqui no livro de Mateus está clara qual é a boa e perfeita vontade de Deus. O problema é o coração do homem que é duro como pedra. E aí a gente lembra de Ezequiel 36, de 26 a 27, onde é registrado que o Senhor nos daria um novo coração. Olha só o que o texto diz: e dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Pessoal, nossa geração, depois que o Senhor Jesus veio e derramou sobre toda a carne o seu Espírito, o Espírito Santo, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque este coração duro que a geração de Moisés tinha, ele foi retirado de nós. Era um coração para aquela geração, uma geração que não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles para ajudá-los em suas fraquezas, em suas guerras, em suas lutas. Nós somos uma geração onde o amor de Deus foi derramado e que nos confere este novo coração de carne, onde o Espírito do Senhor habita em nós. E é Ele que nos faz nos submeter à palavra de Deus. É Ele que nos faz olhar para as Escrituras e entender qual a boa e perfeita vontade de Deus para nós. E nós precisamos abafar os gritos da nossa carne, da nossa vontade, e deixar de nos aproximar de conceitos, entendimentos e mestres que nos falem o que é dócil aos nossos ouvidos. A palavra de Deus, ela não é uma palavra sempre dócil, tranquila, onde a minha carne vai estar sempre sendo satisfeita. De jeito nenhum, nunca. Ela é uma palavra dura, ela é uma palavra de confronto, ela é uma palavra que vem para transformar, para mudar, para limpar. Não há tranquilidade nisso. A guerra contra a nossa própria carne, contra a nossa própria vontade, a inquietação. Eu conversava com uma pessoa que eu aconselho, e a gente conversando, e ela me disse, é a porta estreita, né? Eu, sim, isso mesmo, porta estreita. Porque se todo mundo está se divorciando, meus irmãos, todo mundo se divorcia, essa é a porta larga, é o caminho fácil, é onde eu não vou precisar pagar um preço, é um lugar onde eu não vou precisar ir aos pés da cruz e clamar ao Senhor, levantar um clamor. É mais fácil eu tirar este membro ferido de mim, porque o teu cônjuge é a tua própria carne, pagar umas sessões de terapia e superar, bloquear ele em redes sociais, não frequentar os mesmos lugares que ele. Sempre que encontrar alguém que pergunte pela sua carne, porque isso por um tempo as pessoas vão estar te cobrando isso, elas vão estar lembrando que aquele ali era o teu marido ou a tua esposa, e você vai começar a falar mal dele, reclamar, justificar o porquê vocês não estão juntos. Entenda uma coisa, aqui ninguém está tratando de culpado ou inocente, aqui a gente está falando de uma reação dentro da palavra de Deus. Nós precisamos reagir dentro do que a palavra nos orienta. Se for fácil, é porta larga. Se for difícil, é porta estreita. A palavra fala sobre os caminhos, né? Os caminhos da facilidade, que muitos se perdem. E o caminho da renúncia, da entrega, do clamor.
do matar a si mesmo, essa é a porta estreita. Neste dia eu te convido a refletir sobre esses textos. Tire suas próprias conclusões e peça que o Espírito te ajude nisso. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. É uma busca individual. E Deus tem falado comigo acerca dessas coisas. E você pode ter o seu momento com Deus. Você pode ter a palavra do Senhor revelada a ti de forma sobrenatural. Basta que você creia que esta palavra vem de Deus e que o Espírito do Senhor, que foi enviado logo após a subida de Cristo aos céus, assim como Ele nos prometeu, veio para nos consolar e nos ensinar sobre tudo quanto o Senhor Jesus nos falou, para nos lembrar sobre tudo quanto Ele nos falou enquanto Ele esteve aqui na terra. Amém? Que essa reflexão possa alcançar o teu coração e te trazer ânimo e fé para lutar pelo seu casamento. Fique com Deus.